Eu já estava com saudade de uma Assembleia de Deus. Assembleia de Deus há 40 anos, quase, e de repente, você está 4 anos fora, dá uma saudade, né? E a gente está nessas igrejas pretas, conhece? Igreja preta por dentro. Eu falei pro Nele aqui, cheguei e falei, nossa, que saudade de igreja branquinha. Mas eu sou o Nele da Cleusa. E eu sou a Cleusa do Nele. Somos casados há 30 anos, 11 meses, 21 horas e 59 minutos. Somos pais para toda a vida de Anderson e Taniele, que são os nossos filhos, e dos netos mais lindos de Goiânia, Zayan e Vicente, a cara do vovô, só que ele é branquinho. Parece com o vô só um branco do olho, assim. Pareceu uma coisa, né? Eu quero dizer que é uma alegria estar com vocês e poder ver o Éder e a Jéssica, foi uma bênção. Estivemos junto com o Caio, não vou falar quantos anos, senão nós vamos descobrir que a gente é muito velho, né? Mas é de 10 anos para lá, né, Caio? Isso, 10 anos. 10 anos? 10 anos. Por aí. Foi o que eu imaginei. Irmãos, nós trabalhamos com o Casados para Sempre, que é um curso para casais. E a nossa apresentação apresenta o ministério e os cursos com que a gente trabalha, que é o Casados para Sempre, Pais para Toda a Vida e o AND, que é curso para noivos. Então, nós ministramos mais na área do Casados para Sempre. Pais para Toda a Vida menos. Ministramos algumas vezes Educação de Filhos à Maneira de Deus da Faculdade da Família. Mas nós temos trabalhado muito nessa área da família. E o nosso objetivo, não parece, mas é consertar. Consertar casamento quebrado. Meu Deus. E a gente fala nas igrejas, irmãos, antes de casar, faça o curso de noivo, porque no curso de noivo você vai aprender tudo que você tem que fazer, que você tem que deixar de fazer, tudo que você tem que resolver antes do casamento, para você entrar para o casamento e não ter problemas, para seu casamento não quebrar. Mas caso você não sabia disso e o seu casamento está quebrado, aqui estamos nós para consertar o casamento quebrado. Mas o curso de noivos é para não casar. E o curso de casais é para não largar. Porque acontece que, muitas das vezes, o casal tem incompatibilidade de gênero. Não vai dar certo. Não é verdade? Então, antes de entrar para um casamento, passa pelo ano, que é o curso de noivo. E lá ele entende que não é ela. E ela entende que não é ele. E evita-se grandes problemas, grandes reuniões nos escritórios dos pastores, né, pastor? Os pastores que nos confirmem aí. Então é para isso. O de noivos é para não casar, e o de casar para sempre é para não separar. E eu vou contar para vocês uma coisa: o índice de divórcio, tanto lá fora como na igreja, pastor, está no mesmo nível. O IBGE, ele coloca tudo num saco só e faz o comparativo, e não está tendo diferença, infelizmente. Nós temos o conhecimento de que Deus tem um plano para o homem, que é o casamento, e é um só, né? Mas o mundo tem colocado muita coisa errada, e às vezes essas coisas erradas, elas querem ficar tão normal, mas aqui no nosso meio não pode ser normal, não é verdade? Então vamos lá, Gênesis 2:24, que diz como que é o tema que foi passado para a gente. Vocês sabem ele de cor? Vamos decorar ele então? Por isso, eu vou falar uma vez, a segunda vez vocês falam comigo, tá bom? Com aquela colinha não. Não tem graça. Vamos lá? Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Agora desliga. Desliga. Tira o versículo. Todo mundo falando. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unirá-se
Família Projeto Original. Tinha acho que uns 30 temas lá, né? Exato. Aí ele foi falando, falei, bora trabalhar esse. Irmãos, porque assim, que se deixar a gente fala demais, tá? Vocês podem mostrar o relógio, porque a gente está acostumada a dar treinamento, e treinamento é sexta, sábado, domingo, falando dia, de noite, sabe? E a gente acostumou. Então a gente fala meio muito isso. Vamos tentar trabalhar aqui. Eu acho que eu quero ficar de cá, porque a água está de cá. Eu quero ficar de cá. Tá tudo bem, a gente está entrando em acordo, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Então Deus, foi Deus quem planejou a família. Aleluia. Então às vezes as pessoas querem saber quem foi que inventou o casamento. Foi Deus. Glória a Deus. E Deus não inventa nada falido, Ele inventa coisas para que possa crescer. E o intuito dele quando ele criou a família era que eu, à medida dos anos, fosse conhecendo cada vez mais a minha esposa. E do outro lado, a minha esposa fosse me conhecendo cada vez mais. E a gente vai ficando tão juntos, tão conhecendo o outro, que chama-se o quê? Uma só carne. Por quê? Porque quando eu me uno a essa mulher, eu me tornei com ela o quê? Uma só carne. Então, na medida dos anos, é para a gente ir se conhecendo e se aprimorando cada dia mais. Mas, infelizmente, o que tem acontecido é o inverso. As pessoas se conhecem menos, as pessoas se falam menos, as pessoas se deixam menos se conhecer. E é tão difícil, irmãos, e a prova disso é que na pandemia, quando os casais teve mais tempo de ficarem juntos, em vez de se conhecer melhor, separaram, porque não suportaram ficar junto. Tolerância não existe. Então você percebe como que é diferente? Qual é o projeto original de Deus para a família? É que eles se conhecessem e que cada dia o casamento ficasse melhor. E o que é que acontece? Cada dia o casamento fica ruim. Quando você tem 15, 16, 17, 20, você pensa assim, não, chega, já deu, não quero mais. Aí separa. E a gente quer trabalhar um pouco sobre isso hoje. Então vamos lá. Deus planeja uma família. Primeira coisa, Deus planeja uma família. Então Ele cria um homem e uma mulher. Para que esse homem e essa mulher? Porque Deus deu a este casal o poder de gerar. E Deus então criou o sexo. E deu de presente para esse homem e para essa mulher. E colocou nisso prazer. Só que o objetivo do sexo no casamento não é só para o meu prazer. Mas é para o quê? Para o quê? Para aí? Para a família. Formar uma família para Deus. Vocês entendem? Deus falou assim, olha, eu criei um homem e uma mulher e eu quero que vocês cresçam, multipliquem, formem e deem muitos filhos, e eu quero uma família para conviver comigo, eu quero andar com vocês e eu quero que vocês andem comigo. Essa é a família originária, daquela a qual Deus vinha todo meio-dia visitar no jardim do Éden. Deus tinha comunhão com aquela família tinha comunhão com Deus, só que Deus fala, eu quero que vocês cresçam, multiplica, e para isso eu vou dar um negócio bom que vocês vão gostar, chamado sexo, com prazer. Então trabalhar para Deus é um prazer, só que nós começamos a perder tudo isso quando nós fazemos daquilo que tem um objetivo para o nosso próprio deleite. Percebe? E o inimigo, o que acontece? Ele sempre pega algo que Deus criou e cria uma falsificação muito parecida. Então ele banaliza o sexo. Você viu como o sexo está banalizado ultimamente? Ultimamente não, já faz algum tempo, né? Tudo que, para que as pessoas, para chamar a atenção das pessoas, então usa-se o
o objetivo de sensualizar as coisas para atrair as pessoas. E assim, vulgarizando a linguagem, a figura da mulher, aquela que Deus criou como auxiliadora. E o inimigo pega e começa a banalizar isso para quê? Para acabar com o projeto que Deus tinha para com a família. E hoje sim, diz que já tem outro modelo de família. E eu ouvi algo sobre esses modelos de famílias de 2 pais e 2 mães. E uma pessoa muito preocupada, um psicólogo, falou: eu quero saber o que vai acontecer com essas crianças daqui 10, 15 anos. Como vai estar a mente delas? Como que elas vão estar psicologicamente? Porque está fugindo do quê? Do plano original que Deus criou, que é a família. O padrão de Deus é um homem e uma mulher. Irmão, não pode matar a gente. Passar disso é procedência. Pode perseguir, fechar as igrejas, mas esse é o padrão. Nós vamos ficar com a palavra de Deus. Deus é macho e fêmea. E ponto. E é através de um macho e de uma fêmea que vem uma outra vida. E que gera vida. Através do sexo que Deus deu para criar. Só que isso precisa ser santo e agradável. Mas como meu esposo falou, o mundo já perdeu a direção. O povo perdeu a direção. E ao invés de ser santo a Deus e servir para um propósito de Deus, o sexo se tornou para serviço e prazer e propósito do homem. Amém? Então vamos lá, caminhando um pouquinho mais. O homem perde no pecado a santidade, isso mesmo, né? A pureza e o objetivo da família. A Bíblia diz: por um o pecado entrou através de Adão, mas por um o perdão também entrou. Quem é esse outro? Jesus Cristo. Então, por um, aí lá no Éden, quando já bem no início, irmãos, é tão tremendo isso, porque assim, o diabo vendo tanto que esse projeto de Deus era forte, ele pensou: nós temos que arregimentar o inferno para destruir esses dois, porque eles são imbatíveis. E aí, segundo o que eu ouvi, que eu achei muito joia, o diabo ele vem e ele faz uma vistoria no Adão todinho e fala assim: não tem jeito não, o cara é perfeito, por ali não entra. Viu, irmãos? O diabo vem e examina o homem e não acha brecha, não acha falha. Ele tinha tudo, ele era perfeito. Então eles fazem uma reunião de novo lá no inferno. Mas nós temos que achar um jeito, porque esses dois juntos são terríveis. Nós não podemos deixar eles juntos. Vamos fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. E aí o diabo volta e começa a analisar a mulher. E você sabe o que eles entenderam? Que Deus tinha dado poder à mulher. Deus tinha dado perfeição ao homem, mas deu poder à mulher. E o diabo fala assim: olha, nós já sei como que nós vamos atingir o alvo. Ela é poderosa. Deus deu a ela poder. E aí eles armam uma cilada e começa a dialogar com a Eva. E o que a Eva faz? Ela consegue persuadir esse homem que era perfeito. Por quê? Por causa do poder que ela tinha de persuasão. Você já viu, irmãos, que às vezes seu marido fala não, mas com jeitinho você consegue? Irmãos, fala aí. Você fala não para sua esposa, mas você acha que ela não consegue fazer? Não faz do jeitinho que você quer, mas acaba no final sendo do jeito que... Por quê? Porque ela tem o poder. Tinha uma amiga nossa que ela falava uma coisa, eu acho que é meio heresia. Ela falava que o homem era a cabeça e a mulher era o pescoço. Eu falei: que isso? Isso é heresia. Não existe isso. Por quê? Porque o pescoço é que vira a cabeça, pronto, ela quebra. Mas eu acho que isso é heresia. Então ele arquiteta um plano
nenhum. E só Deus faz um virar dois. E isso é no casamento, lá no altar. Quando Deus olha do céu à terra, Ele não vê Cleus. Sabe quem que Ele vê? Nele. Sabe por quê? Porque eu e Nele somos a mesma pessoa. E Deus dá uma ordem para ele e diz assim: olha, você será o sacerdote, você administrará. E eu quero perguntar um negócio para você. Quando Deus volta lá, que Adão já tinha pecado, que ele descobriu que estava nu, e aí eles se afastaram, a primeira coisa que o diabo fez foi afastar um do outro. Quando Deus vem visitar na virada do dia, que ele chega lá no jardim, quem que ele procura? Eva? Não. Quem? Adão, onde estás? Vou ficar mais aqui, né? Senão eu vou ficar igual o irmão, que a câmera não pegava de jeito nenhum. Onde estás? Deus foi falar com quem? Lá no jardim do Éden? Com Adão. Mas lá no Novo Testamento, a Bíblia fala que quem pecou primeiro? Mas Deus vai falar com quem? Por quê? Nós somos os sacerdotes, somos o cabeça. Então nós vamos prestar conta diante de Deus sobre a nossa auxiliadora, sobre a nossa esposa. Então fala assim comigo, irmão. Querida esposa. Querida esposa. Vigia, meu amor. Vigia, irmão. Irmãos, não olhem, prestem atenção. Qualquer merda que a sua esposa fizer, é você que vai prestar conta diante disso. Sabe por quê? Porque Ele te deu uma responsabilidade de ser o sacerdote, o líder, o cabeça e o provedor da sua casa. Interessante que às vezes o homem, com o papel de provedor do homem, ele acha que ele tem que prover só o sustento. Mas é o pai que provê o ensinamento da palavra de Deus para os filhos. Mas no geral, o que acontece? Quem é que ensina? A mãe. Está errado, quem tem que ensinar é o pai. É o pai que vai dar o caminho. A Bíblia fala que é para ensinar a criança onde? No caminho. É andando com os pais, é vendo o exemplo do pai. Então nós somos o sacerdote e somos responsáveis pela nossa família. Uma coisa interessante que cai sobre nós pais, uma grande responsabilidade, é o seguinte: é o pai que vai confirmar a feminilidade na vida da filha, e também é o pai que vai confirmar a masculinidade na vida do filho. Então o que acontece? Na hora que os filhos estão crescendo, que estão na adolescência, o inimigo vem, separa os pais e cria-se uma interrogação enorme na mente da menina, enorme na mente do menino, porque quando a menina está virando mocinha, ela precisa de uma confirmação masculina de que ela é uma mulher. Aí ela chega para o pai, e é aquele momento em que ela abre o coraçãozinho, abre o seu mundo particular e pergunta: papai, eu sou bonita? Nesse momento é hora de você confirmar: minha filha, você é linda, você é perfeita, você é uma mulher completa, nada lhe falta. Porque quando não acontece essa confirmação através do papai, escutem pais, coloca isso dentro do seu coração, não erre como muitos pais erraram. Você vai confirmar na vida da sua filha a feminilidade. Você é uma mulher perfeita, completa, minha filha, não lhe falta nada. Quando isso não acontece, ela vai buscar lá fora uma confirmação, porque ela precisa saber se ela é tão bonita quanto a mamãe, ela precisa saber se ela é tão bonita quanto a professora, tão bonita quanto a coleguinha. E assim também na vida do filho. Olha aí, é igual o papai, né? Aí se o papai solta uma rota, ele quer soltar também, né? Aí se o papai solta um punho, ele quer fazer também igual o papai. Aí o que você vai fazer? Não, eu vou ser mecânico. Por quê? Porque o pai é mecânico. Então nós vamos confirmar na vida dos
filhos a masculinidade também. Então é uma grande responsabilidade, porque nós estamos direcionando os nossos filhos às flechas e elas não podem errar o alvo. Nós temos que guiá-las. Irmãos, vai virando uma mistureira, né, de pais, educação de filhos, e isso que ele falou tudo aqui está lá no Pais para Toda a Vida. Mas Tem uma lição muito maravilhosa chamada Mandato do Pai, que eu amo imensamente, é muito importante. Seguinte. Então, vamos entender qual foi o propósito do diabo? Separar. Porque separando, ele ia minar as forças. Então ele faz o quê? Separa. E com essa separação foi sendo, a palavra sumiu, o sexo foi perdendo a qualidade e o objetivo. Agora ele já não era mais santo, agora ele já não trazia, não tinha mais o objetivo de louvar e engrandecer o nome de Deus, de fazer uma família para Deus, de criar uma família para Deus. Então, em Adão, o homem perde tudo isso, perde a comunhão, perde a santidade, perde tudo isso, o objetivo. Mas em Jesus Cristo, aí a gente vai lá para o Novo Testamento, Deus manda seu Filho e Ele devolve tudo que Adão perdeu. E aí nós vamos lá para Mateus 19,4, que diz assim, quando Jesus... Vamos lá, 4:6. Quando Jesus é questionado acerca do divórcio, ele volta à origem. Presta atenção nisso aqui. Isso é polêmico, tem uma dificuldade, nós não gostamos muito de falar nisso não, mas está aqui e vamos falar. Verso 8. Por motivo de dureza dos corações maus de vocês. Mas isso não foi. Verso 8. Por motivo de corações duros e mal de vocês. Mas isso não foi o que Deus planejou. Quer dizer, não foi assim desde o princípio. Irmãos, o diabo, ele tenta armar uma cilada para pegar Jesus em alguma falha do sistema religioso da lei. E o que ele faz? Eles chegam ali onde está aquela multidão e começa a questionar os fariseus. Quem eram os fariseus? Eram os especialistas da lei daquela época. Era como se fosse os ministros, isso, ou os universitários daquela época, da lei, sabiam tudo da lei, e eles sabiam que conforme o jeito que eles fizessem a pergunta, eles podiam pegar Jesus e colocar na parede. E eles então chegam e dizem assim, Jesus, é lícito separar da esposa por qualquer motivo? O que Jesus fala lá no verso seguinte? Ele diz assim, não lestes que no princípio criou Deus homem e mulher, e diz, por isso deixa o homem pai e mãe, iniciar sua mulher, tornando os dois uma só carne. Ele diz sim, não foi assim desde o princípio, portanto o que Deus ajuntou não separe o ponto. Quando eles tentaram, ele falou assim, então agora a gente pega ele. Então por que Moisés? Quem era Moisés, irmãos? Moisés foi o cara que trouxe a lei há muitos anos atrás, que foi escrita em pedras e que dirigia aquela nação. E eles achavam que Moisés era superior a qualquer situação. Eles dizem, então por que Moisés autorizou a carta de divórcio? Eles pensaram, agora nós pegamos Jesus. Jesus, mais uma vez, ele não dá brecha, mas ele diz, por causa da dureza do seu coração, é que Deus permitiu que Moisés desse carta de divórcio, mas não foi assim desde o princípio. O que Jesus está fazendo aqui, irmãos? Pegando o casamento e voltando ele para o princípio. Os homens estavam vivendo aqui, onde separava, dava carta de divórcio, e naquela época, irmãos,
coração de uma pessoa que encontra Jesus, que o recebe, que é transformado por Ele, não é duro, mas é um coração que perdoa. Então, quando nós nos deparamos com uma situação difícil no nosso casamento, nós temos que fazer o seguinte: perdoar, aplicar o perdão. E tem mais uma: quem tem que buscar a reconciliação, dar início à reconciliação, sou eu, o sacerdote. Não importa se ela foi a ofensora ou se eu fui o ofensor, eu, como sacerdote do lar, eu tenho que procurar ela para me reconciliar e buscar o perdão. Glória a Deus. Isso aí está dentro de uma lição chamada papéis, porque é papel do homem buscar a reconciliação no casamento. Mas geralmente quem busca? Mulher. Ah, é ou não é? Porque ele fica assim, não, você não fica menos masculino, menos líder quando você busca, mas você vai ser entendido, vai ser amado e vai ser reconhecido como líder. Vou contar para vocês por quê. Porque um dos papéis do homem é ser segundo o coração de Deus. E o coração de Deus é um coração que ama e perdoa. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. O homem, quando Jesus Cristo foi crucificado ali, o homem estava querendo Jesus? Não, a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, quem que buscou a reconciliação com esse homem caído lá de Adão? Quem buscou? Deus, mandando o seu filho. O homem estava buscando essa reconciliação? Não, mas porque ele é Deus, então ele busca e busca a restauração. Quem que buscou a restauração? Deus. No casamento, quem deve buscar? Ele, que tem o papel de Deus no lar. O sacerdote, o marido. Ficou claro? Você está vendo o peso do seu papel? Um dia nós ministramos isso com um pastor que veio lá de Barra do Leste e falou assim: mas que vantagem tem ser homem, irmão Deus? Tudo só dá na cabeça de homem, é custoso demais, toda a responsabilidade é nossa. Eu falei: pois é, meu bem, é isso que Deus quer. Você não é líder, você não é cabeça, você não é sacerdote, é isso. Nós só viemos para ser auxiliadora, entendeu, irmãos? Auxiliadora, administradora. Quem administra o din-din lá em casa? Eu. É papel meu, é papel da esposa, sabe, irmãs? Nossa, esses irmãos não falam nem Mas nem todos os homens deixam. porque tá fora, irmão, do plano de Deus. Pois é. Não concorda mesmo, não. Tem um amigo nosso que eu falo assim: misericórdia. Eu saber quanto ele ganha, irmã. Hã? Tem homem que não deixa nem a mulher saber quanto ele ganha. Aí, irmãos, entra uma outra situação. Quem que esse casal tem de uma só carne? Eles são tão transparentes um com o outro que ela nem sabe quanto ele ganha. Às vezes, irmão, nós temos que pegar o casal, sentar eles assim na mesa e... Porque fala assim: sua esposa sabe quanto você ganha, ela sabe onde você anda, ela sabe o que você faz. Não, por quê? Porque, irmãos, então não casou, porque a Bíblia diz: por isso deixa. O que é deixar? Por isso Deixa o homem pai e mãe, unir-se à sua esposa, tornando-se os dois. pronto, irmão. Se você não deixar a vida de solteiro para casar, não case, tá errado. Porque se você não entendeu que agora você não é mais um rapazinho, dono do seu nariz, que vai jogar a bola a hora que você quer, que vai pescar quando você quer, que vai ver o jogo lá no estádio quando você quer, e chega a hora que você quer, então você não estava pronto para casar. Porque você tem que deixar a vida de solteiro, e ela também. Deixa tudo e
não está falando sobre uma só carne, mas ser uma só carne é muito complexo. É eu deixar ela me conhecer e ela deixar eu conhecer ela. Qual os desejos da sua esposa? Qual a cor preferida da sua esposa? Você conhece? Qual a cor preferida do seu esposo? Você sabe qual é? Qual a comida que ele mais gosta? Qual a comida que ela mais gosta? Isso são coisas básicas e muitas das vezes os casais se perdem. Por quê? Porque para ser uma só carne, vem aqui, tem que deixar se conhecer e procurar a conhecer a esposa. Também pode fazer com um amigo meu. Ele está estudando a esposa dele, pastor, há 35 anos. Irmão, não vai formar nunca. Não decifrou ainda não. Não sabe não. Ela é um enigma. Pensa. Pastor, eu já dizia, mulher não foi feita para ser entendida. Olha aí. Mulher foi feita para ser amada. Não pode compreender a mulher. Interessante que quando a gente vai ver aqui, Deus não manda a mulher amar o homem, não. Deus fala assim: marido, amai a vossa mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então a tarefa de amar é nossa, mas elas vão refletir o amor que recebe da gente. Aí você fala assim: minha esposa está tão grossa, e o que ela está refletindo, hein? O que ela está recebendo de você para refletir? Nossa, ela está tão seca, o que ela está recebendo de você para refletir, que ela está seca desse jeito? Porque o homem é o coração de Deus e a mulher é o reflexo desse coração. Ela vai refletir o que receber de você. Tudo que ele der, eu vou refletir nele de novo. E vem todo. Então todo defeito está no homem. Apertou de novo? Por quê? Todo defeito. Não, é igual o pastor Samuel de casa. Ele falou assim: não, Deus, que vantagem tem ser homem? Eu falei: não sei não. Pergunta para Deus. Porque é isso, você está entendendo? Isso é ser uma só carne. Ser uma só carne é ser transparente no corpo, na alma e no espírito, nas 3 dimensões. E saiba você, irmão, seu papel é ser administradora. E dentro desse papel também, outra coisa que é muito interessante, vamos falar um pouquinho aqui sobre papéis. Deus coloca na mulher uma qualidade chamada, a Bíblia fala assim, ó, que Deus tira da costela de Adão, leva a parte, faz assim, com as mãos, né? Não foi aquele boneco de barro, foi um negócio assim bem artesanal, bem feito, bem organizado, e traz para ele. Ele, quando ele olha, o que ele diz? Essa é osso dos meus e carne da minha carne. Você já viu por que mulher não sente dor fácil e homem mole? Homem sente dor de cabeça dele. Mulher levanta com 40 graus de febre, arruma um menino para ir para a escola, faz café, ajeita tudo, está com dor de cabeça e está com cólica. Irmão, se homem menstruasse para ter uma cólica menstrual, ele morria. Morre. Sabe por quê, irmãos? Porque a mulher foi feita de osso. Osso da costela. Deus fez ela dura, firme. E homem, irmãos, homem foi feito de barro. Assim no colarinho dos homens não fica uma sujeira. Pode banhar do jeito que for. A cama do lado que ele dorme, irmão, parece que solta tinta. Eu não largo tinta, não. Vocês já prestaram, irmã, vocês já prestaram atenção que a cama do lado desse é mais suja? É de barro, irmão, foi feito de barro. Então Deus fez a mulher para ser essa auxiliadora. E essa costela que Deus tira de lá de Adão e coloca para fazer mulher é chamada de câmara no hebraico. E essa câmara é traduzida para nós no português de radar. Presta atenção. Então Deus prepara e capacita a mulher para ela ser o radar do homem. Lembra das cidades muradas? Jericó, por exemplo. Lembra da cidade de Jericó? Muros bem largos. Dentro era a cidade, muro, e em cima dos muros o que passava? A sentir nela. A Bíblia diz que os muros de Jericó eram tão largos que passava 2 carruagens, uma pela outra, assim. Porque
porque fazia a guarda. Quando o exército inimigo chegava para acampar e para avançar contra a cidade, quem primeiro via o exército inimigo? A sentinela. O que ela fazia? Ela saía para a batalha? Ela avisava o guerreiro. Aonde que os guerreiros estavam? O exército, o quartel-general? Dentro. Então o exército se organizava e saía para a batalha. Mas quem via o inimigo primeiro? A mulher tem esse papel. Deus capacitou a mulher, irmãos, para ela ver o perigo antes que aconteça. Mas os de cabeça dura. Tá tudo bem. É que eu sou meio bocuda, irmãos, eu falo demais, e eu fico chamando os homens de Esse é tão teimoso, igual um burro teimoso, irmãos, que a mulher fala assim: meu bem, não faz esse negócio, não vai dar certo. Não, você não sabe de nada, não, vai dar certo, você não entende. Se eu vender esse carro vai ser ótimo, vai dar um lucro, e eu vou chegar aqui e vou comprar um carro melhor, e tal, e fica, você não está sabendo de nada. E aí ele vai e faz o negócio, a esposa, meu Deus, tem misericórdia, Jesus. E aí, irmãos, ele faz, o cara compra, foge com o carro, não paga, dá só metade, e ele volta com a cabecinha. O pior de tudo, irmãos, é a maldição do que eu te falei. Maldição do que eu. Isso é terrível. O que eu te disse? Ele volta, irmãos, assim, sabe, com a cabecinha baixa. Ela falou: ai, meu bem, o que foi? Você foi praga sua? Você parece uma bruxa. Não, irmão, já teve casais que falam pra nós assim: irmã, você não sabe, a minha esposa é uma bruxa. Tudo que ela fala acontece. Mas tem na boca de maldição. Não é não, irmãos, é o radar que vê o perigo e avisa o guerreiro: não entra por aí. A estratégia é essa, faz assim. E eles não ouvem. Vocês estão entendendo, irmão? Maridos, ouvem as suas esposas, por mais que ela não entenda do negócio, mas ela, se tiver em comunhão com Deus, ela sente antes de acontecer. Bota uma mãe aqui, se o filho machucar lá na salinha, ela vai sentir um negócio assim, vai falar assim: nossa, tem que ir lá em casa, tem alguma coisa acontecendo comigo. É ou não é, irmã? Você pode estar morando 200, 600 quilômetros do seu filho. Se ele tiver mal lá, você sente aqui. Porque é radar, irmãos. Deus capacita. Vocês estão entendendo, irmãos? É isso. Então Deus criou o casal para andar junto, para que eles sejam imbatíveis. Você já pensou quantas vezes, se ele não temasse comigo, eu estava bem melhor de vida? Não sei Mas se cada teima, irmão, estava na nossa cabeça. E o pior é que na hora de teimar é ele. Aí perde o nosso. Aí depois é nós que passamos necessidade. É nós que deixamos de comer a carne. É nós que tem que tirar os meninos da escola particular e pôr na escola pública. Porque nós perdemos o dinheiro. Porque nós não ouvimos a esposa. Vocês estão entendendo? E agora nós temos experiência para passar para vocês. E agora nós continuamos errando. Nós vamos fazer 31 anos, dia 18 de abril do mês que vem. De vez em quando ele ainda tende a dar um... Eu só dou uma olhadinha. Experiência nova. Agregando comigo. De fracasso, de não ouvir a esposa. Já tem demais, irmão, mas já tem demais, assim, terrivelmente demais. E às vezes foi ficando tão claro na minha casa que a minha filha às vezes fala assim: mãe, eu estou pensando em fazer um negócio assim, o que a senhora está sentindo aí no coração da senhora? Porque ela já tem medo. Se eu falar não, ela já, fica em medo, mas marido não tem, aí eu já tenho de novo. Vocês estão entendendo como que é que Deus criou para ser uma equipe? Aleluia. Então Deus, ele arrumou vários aparatos e colocou tanto na esposa quanto no esposo para aperfeiçoar uma só carne. Agora me diz aí, meu irmão, quando você chega em casa meio não está legal, a sua esposa, você sabe quando ele não está bem, quando chega? Sabe quando ele está alegrinho? Sabe quando tudo deu certo? Por quê? Porque vocês estão se conhecendo a cada dia mais. E Deus planejou que a gente se conhecesse a tal
sentimentos e saber o que está acontecendo na vida do outro. E com isso, eu interceder pela minha esposa e a minha esposa interceder por mim. E a família prevalece no Senhor. Esse é o projeto que Deus tem, que vocês cresçam, conheçam e guiem os seus filhos, que são as flechas, para o alvo que é Cristo. E aqui é o seguinte, fala de traumas que trazem na vida dos filhos por causa de separação. Nós temos uma amiga que ela foi traída pela esposa muitos anos atrás, e depois ela passou por vários relacionamentos, e ela falou assim pra gente: eu me arrependo por não ter perdoado meu esposo. O primeiro, que ele já estava lá pelo quinto. Aí ela falou assim: porque eu já sofri demais por causa do meu orgulho, porque eu não quis perdoar. E às vezes as pessoas erram, mas precisam ser perdoadas. E ela se arrependeu, agora ela cai na frente, depois de tantos erros, tantos tropeços, tantas quedas, ela percebeu: era muito mais fácil eu ter perdoado lá atrás e evitado desse tanto de transtorno que eu já passei na minha vida. Falta de perdão, coração endurecido. É por isso que Deus falou: dá carta de divórcio. Por quê? Porque está com o coração duro, não quer perdoar, é orgulhoso. Não existe isso. Existe assim: nós vivermos felizes, nós avançarmos em Cristo, nós sermos vitoriosos em Cristo. Irmãos, Deixa o orgulho, irmão. Permissão não é direção, certo ou errado? Então existe uma vontade permissiva e uma vontade diretiva. Qual é a melhor? Diretiva. Então, lá no caso de Moisés, foi uma vontade permissiva para resolver mais ou menos até que Cristo viesse. Quando Cristo chega, o que ele faz? Ele leva o casamento de volta à origem, ao princípio. A origem, ele disse: não foi assim desde o princípio. E aí esses homens então falam assim: mas e se por causa de relações sexuais ilícitas? Nossa, isso é polêmico, né? Aí Jesus fala assim: olha, por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim. Olha, Cristo está aqui ó, é pré-redenção, aqui ó, é pós-redenção. A Bíblia diz que agora, depois de Cristo, irmãos, ele veio para tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne, um coração que ama e um coração que é capaz de perdoar. Irmã Cleusa, então como que faz? No casamento, no Senhor, perdoa. Por quê? Porque agora você tem Jesus como seu único e suficiente, você está pós-redenção. Antes disso, o homem era coração endurecido. Então foi permitido a carta de divórcio, mas de Cristo para cá não é mais permitido. Então não tem opção para o cristão a não ser casar e ficar casado até que a morte os separe. Você já viu que a Bíblia dá tempo para o casamento? Até quando eu tenho que viver casado? 30 anos, 40 anos, ou até que a morte os separe? Então quando que eu posso casar de novo? Depois que eu morrer. Quando ele pode casar de novo? E está lá em Coríntios, né? Paulo disse assim: ó, portanto, vivendo ainda o marido, se casar com outra, comete adultério. E o que casa com a largada comete adultério. Não é lascado. Não tem tempo para nós entrar nesses pormenores, mas eu vou deixar o pastor aqui carregado. Não, mas não confusão do senhor. Tem jeito, tá? Não se desespere. Se você está no segundo casamento, Deus pode te abençoar, tá? É só você reconhecer que errou, quebrou uma aliança, pedir perdão e seguir em frente, pedir para que Deus venha fazer parte do seu novo relacionamento. Senhor, eu não sabia, me perdoa, eu quebrei a aliança. Tem tantas coisas que vocês precisavam saber, nós como cristãos precisávamos saber. Um dia nós estávamos ministrando, nós somos treinadores desse curso Casados para Sempre. Nós estávamos na Assembleia de Deus da Vida Boa, fazendo um curso lá com uns 300.
E aí pro meu grupo, veio o pequeno grupo, e veio um casalzinho, irmãos, que ele estava casado recentemente, há 2 anos com a menina. E no compartilhar, a gente trabalhou muito essa questão. E aí ele falou assim, entrou no compartilhar e falou assim, mas eu vivi com a outra mulher, mas eu não fui casado, irmão. Eu falei, não, você foi casado. Não fui casado. Falei, irmãos, a Bíblia diz que o que consuma o casamento é o quê? O ato sexual. O ato sexual consuma o casamento, certo? Então, se você morou com alguém, teve relação sexual com ela, você consumou algo. Fez pacto de sangue, aliança. E ele tinha morado uns 6 anos, tinha 2 filhos com essa outra, só porque não tinha casado no cartório, ele se achou solteiro. E casou com a coitada da moça, crente bonita da igreja, que tinha uma vida livre para ser casada com quem ela quisesse. Ela foi cair na mão com um divorciado. E aí, irmãos, estava tudo uma desgracença a vida deles. Por quê? Porque quebraram princípios. E aí, convencer esse caboclo que ele tinha sido casado, porque ele tinha até filhos. Como que ele quer sair de uma relação dessa e achar que ele não quebrou a aliança com essa outra mulher? Irmão, cartório não redime ninguém. Só o sangue de Jesus Cristo, esse entende? Tem gente que está na igreja para casar, para entrar em comunhão, cartório não redime. Você precisa entender que você está em pecado e por amor a Ele você quer consertar. Você tem que entender que você quebrou uma aliança e por amor a Ele, por ser fiel a Ele, que você quer casar. E não é porque cartório vai redimir seu casamento. Entende isso, irmãos? E eu falei para ele, não, você foi casado. Não foi. Eu falei, foi. E agora ela está em pecado, porque a Bíblia diz que fica em casa com repudiado, comete adultério. Agora ela está em adultério por sua culpa. Irmão, nós não estamos lá para alisar ninguém, não é para bater, né? Se não vai apanhar, não se presta para virar líder, não. Como é que quer se liderar com a vida bagunçada dessa para ensinar a trem errado para os outros que a Bíblia não ensina? Jesus faltando. E a gente resolveu. Eu falei, agora, meu irmão, você precisa só de uma coisa, presta atenção. Primeiro, você precisa entender que você quebrou uma aliança. E quebrar aliança é pecado. Deus não quebra aliança, entendeu, irmãos? Segunda coisa, você precisa entender que você casou de novo. E a Bíblia chama o seu segundo casamento de adultério. Então já são 2 pecados. O que eu tenho que fazer, irmão? Primeiro, Senhor, eu não sabia. Pelo amor de Deus, me perdoa. Jesus, eu não sabia. Eu entendi hoje que eu separei, eu quebrei uma aliança, que o Senhor foi testemunha entre mim e a mulher. Não importa se eu casei no centro espírita, se eu casei na igreja católica, não importa onde você casou. Casamento é uma instituição criada por Deus. E quando você casa, você vai para debaixo dela. E Deus diz lá, eu sou testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu tens sido desleal. Deus é testemunha dessa aliança. Você fez uma aliança, quebrou, primeiro pecado. Casou de novo, segundo pecado. O que eu preciso fazer? Reconhecer qual pecado que Deus não perdoa, irmãos. Blasfêmia contra o Espírito Santo não é o segundo casamento, tem o terceiro, porque tem gente que já está no 4, no 5, no 6. E às vezes a gente começa a ministrar e fala assim, manda o céu, então nós estamos lascados, o que eu faço? Não tem jeito para mim, tem, irmãos. É só entender e reconhecer isso que meu marido falou. Primeiro, quebrei a aliança. Segundo, casei de novo. O Senhor me perdoa. E agora eu preciso que o Senhor já entre aqui nesse casamento agora, porque agora nós temos filho aqui, deixei filho para lá, e agora como que eu faço? Largo aqui e volto para lá? Não! Mas o homem ele vai criando esses amaranhados, e aí ele vai se enrolando nas quebras de princípio. Meu bispo ele gosta muito de dizer o seguinte: você quebra princípio hoje, ele te quebra amanhã. O princípio da palavra de Deus não pode ser quebrado. E se foi quebrado, precisa ser reconhecido e pedir perdão. Amém? Amém. Vamos sentar. O nosso tempo já acabou mesmo.
Amém, irmãos? Então Deus quer que você tenha um casamento fortalecido, que você tenha uma família vencedora. É tão simples, é só seguir o que Deus tem para o casamento e você vai se dar bem. Errou, pede perdão, a vida continua. Amém? Posso orar pela sua família? Amém. Coloque-se de pé, segura na mão da sua esposa e pede para Irmãos, Deus se você fortalecer quer seu casamento. saber o quão mal um casamento, a separação de um casal faz, é você pegar um filho de pai separado e perguntar a ele quantos traumas ele tem. Sofre, os filhos sofrem. E muitas das vezes os pais, na sua necessidade, no seu egoísmo, esquecem os filhos, mas eles sofrem muito. Nós acompanhamos um casal que depois de 40 anos de casado, acho que 48 anos de casado, eles separaram. A filha deles mais velha, irmão, já tinha filho rapaz, pois ela entrou em depressão, ela não deu conta. Ela não conseguiu assimilar a separação, por mais que ele não casou de novo e nem ela casou de novo. Separou e ficou separado. Mas a separação foi tão traumatizante na vida de uma velha, que ela veio parar na clínica Repouso de Goiânia aqui, ó. Aquela da Praça do Ratinho, do Cigano. É Repouso? Não. Santa Isabela. Eu internei ela lá. Ela veio parar ali. Por quê? Porque a separação causa trauma. Mas o homem, no seu egoísmo, como ele falou, querendo ser feliz, querendo partir para outros, né? Ele deixa tudo isso e os filhos pagam o preço. E o diabo quer destruir. E ele quer separar. E ele veio para 3 coisas: roubar, matar e destruir. Amém? Amém? Então peça ao Senhor que fortaleça o seu casamento. Amém. Peça ao Senhor que dê a você entendimento da palavra dele. Se ficou qualquer dúvida, qualquer coisa, pode procurar os seus líderes. Me explique isso aqui. Se precisar nos contatar para qualquer dúvida, mas peça para o Senhor te dar um entendimento, como você fazer, como você proceder para que o seu casamento seja abençoado. Amém? Se você entendeu que precisa pedir perdão para alguma dessas situações, peça ao Senhor perdão. Isso. Amém? Deus, em nome de Jesus, Sim, meu irmão. nós colocamos agora diante do teu altar essas famílias aqui. Em nome de Jesus. Pedimos que o teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, venha de encontro a cada família, vem restaurar, Senhor, tudo que foi quebrado, Senhor, qualquer aliança que tenha sido quebrada, ou a comunhão que tenha sido quebrada, ou meu Deus, se há algum papel que eles não estão atuando dentro desses papéis que o Senhor preparou para eles, que eles possam, Senhor, pedir perdão, que eles possam buscar o renovo, que eles possam buscar a restauração da sua casa, da sua família. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos a vitória dessas famílias em nome de Sim, Jesus. Pai. Nós declaramos, ó Pai, famílias fortes, uma igreja forte. Deus, coloca no coração dos teus filhos o desejo, Senhor, de edificar a sua casa a cada dia no Senhor, direcionando, Senhor, também os filhos, que eles possam ser abençoados, ó Deus, possam estar debaixo da proteção do sacerdote do lar. Ensina-nos a ser verdadeiros sacerdotes, ó Pai, para apresentar a nossa casa, a nossa família ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. E a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus.